Cristo me torna justo, apesar dos meus pecados e da minha falta de merecimento. E a partir desse momento começa o meu processo de santificação. Tanto é que o ladrão na cruz disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo. Ou seja, naquele momento de nascer de novo na cruz, o ladrão da cruz foi justificado por Cristo e santificado. Porque sem santificação ninguém vê a Deus. E Jesus olha para ele e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Então a conversão, ela é a manifestação física, a expressão da regeneração. É como se, por exemplo, eu estivesse viajando e eu parar em algum momento e falar: estou no caminho certo? Eu vou chegar onde eu quero? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Glorificast. Eu sou a Daniela. Eu sou a Maísa. Eu sou o Vinícius. Hoje o Pedro não pôde estar conosco, mas ele estará nos próximos episódios. E o nosso convidado de hoje é o pastor Eliezer. Prazer tê-lo aqui conosco, pastor. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Estou honrado de estar aqui com vocês e pronto para essa sabatina. A honra é nossa. Sim. Hoje a nossa conversa vai ser sobre conversão. E para iniciar o bate-papo, eu gostaria de perguntar ao pastor o que é a conversão. Bom, conversão. Quando eu conversei com a Daniela sobre isso, né, eu falei: já dá uma hora essa pergunta, né? Porque a conversão, ela é a manifestação externa da regeneração. Então, quando eu decido por Cristo, há três coisas acontecem na minha vida, imediatamente. Primeiro, a regeneração, a justificação e a santificação. É um processo de ato contínuo, né? Nasci de novo, regeneração. Cristo me torna justo, apesar dos meus pecados e da minha falta de merecimento. E a partir desse momento começa o meu processo de santificação. Tanto é que o ladrão na cruz disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo. Ou seja, naquele momento de nascer de novo na cruz, o ladrão da cruz foi justificado por Cristo e santificado. Porque sem santificação ninguém vê a Deus. E Jesus olha para ele e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Então a conversão, ela é a manifestação física, a expressão da regeneração. É como se, por exemplo, eu estivesse viajando e eu parar em algum momento e falar: estou no caminho certo? Eu vou chegar onde eu quero? Aí eu vejo um posto de gasolina e paro e falo: rapaz, eu estou no... Essa rodovia aqui me leva para tal lugar, para onde eu quero ir? Falou: não leva, não. Você vai ter que pegar o retorno e virar à direita, porque é para lá. Aí eu acredito no que ele está me dizendo. Ele conhece o lugar. Mas fazer a conversão depende de mim. Então a conversão é essa expressão do meu arrependimento e da minha aproximação de Deus. Então, quando eu me arrependo, eu deixo o pecado, eu abandono o pecado. E agora que eu criei, eu me aproximo de Deus. Então, a conversão é isso, né? É fazer o retorno. Vou deixar o pecado de lado e vou me aproximar de Deus. Então, é necessário arrependimento e fé. Mateus 4,17 diz que Jesus começou seu ministério indo em todas as cidades da Galiléia e pregando o arrependimento dos pecados, porque chegou o reino dos céus. Então, essa é a conversão. E outra coisa da conversão é que ela depende da ação de Deus, porque foi o Senhor quem estendeu a mão, quem enviou Jesus, quem amou o mundo. Foi Cristo quem morreu por nós, quem ressuscitou por nós. Então, a conversão é um ato da soberania de Deus. Deus é soberano em agir em nosso favor. Mas também é um ato de responsabilidade humana. Porque eu é que tenho que decidir fazer a conversão. Eu que tenho que decidir mudar de rumo, senão eu continuo a estrada que não me leva para o céu. Né? O cara do posto é Jesus. Né? Ele falou: não é esse caminho, não.
Você vai ter que fazer a conversão. Agora, fazer a conversão, crer e retornar é a minha responsabilidade. Eu posso falar, os caras do posto não sabem nada. E eu continuo no meu caminho, é errado. É decisão minha. Então, essa aproximação de Deus, né? Fé, Efésios 2, 8 e 9 diz que a salvação é pela graça, né? E a graça é o favor não merecido. É ela que age em favor da minha salvação. Mas é mediante a fé. Então, a conversão é essa expressão da regeneração. Ela expressa algumas coisas, né? Primeiro, aversão ao pecado, confissão dos meus pecados, mas iluminação da mente também. Na conversão, minha mente foi iluminada. Eu estou no caminho errado, eu preciso fazer a conversão, eu preciso seguir o caminho que Jesus está indicando. Né? E essa aversão ao pecado, ela faz parte da conversão. A Bíblia fala de 4 tipos de conversão. Né? Então, tem a conversão nacional, né? Onde Israel voltava para Deus, onde Nínive voltou para Deus, que nem sempre era uma conversão permanente, era uma conversão que, às vezes, durava um pouco de tempo. Né? Em Josué 24, ele fala, olha, vocês escolhem quem servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E diz, ali houve uma conversão de Israel ao Senhor durante muito tempo. Mas tem também a conversão verdadeira, que é a conversão onde eu mudo de atitude, eu me arrependo dos pecados e eu sigo ao Senhor. A conversão verdadeira. Existe a conversão temporária, que é a conversão da semente que caiu entre os espinhos, mas as coisas do mundo, as riquezas, sufocaram ela. Né? A conversão da semente, né, que caiu sobre a rocha, cresceu rapidamente, mas não tinha raiz e morreu, então foi temporário. Mas existe a reconversão, mas isso não existe. Alguém convertido que saiu do caminho e falou, puxa, preciso retornar. Eu fiz a conversão, estou indo no caminho do céu, mas em algum momento falou, vou ver aquela montanha. Falou, não, eu preciso voltar, que eu preciso continuar naquele caminho. A ovelha perdida, o filho pródigo. Né? Esse é o retorno à conversão, ao caminho. Então, conversão, ato da soberania de Deus, ato da responsabilidade humana. Fé e arrependimento de pecado. Afastamento do pecado e aproximação de Deus. Isso é conversão. Amém. Pastor, agora algo que sempre... Eu vou confessar que era até uma dúvida que eu tinha quando era criança, adolescente, não sei se vocês também tinham. E eu acho que muitos filhos de crente também devem ter. Que falava assim, tem que ir lá na frente aceitar Jesus. Filho de crente não é crentinho, não é aquele ditado de filho de peixe, peixinho Deus não tem neto, que não sei o quê. É necessário realmente ir lá na frente da igreja aceitar Jesus? Algo que acontecia na minha época também, nos cultinhos, se fazia o apelo, né? Muitas crianças aceitavam já no cultinho, aí falava que não, tinha que ser na frente da igreja, que não, aquilo não era válido no cultinho. E aí eu queria que o senhor falasse sobre isso. Bom, a igreja, né, se a gente fizer uma análise bíblica desse tema, a igreja primitiva não praticava esse tipo de coisa. A igreja primitiva, Paulo dizia, arrependei-vos. Arrependei-vos e comece a ser discípulo de Cristo. Então a pessoa se arrependia, cria que Jesus era o Salvador e chegava para Paulo e falava, me explica o caminho da salvação aí. E Paulo começava a explicar e fazia deles discípulos. Então o Novo Testamento ele é recheado de informações sobre fazer discípulos. Eles viviam um movimento de fazedores de discípulos. Né? No século XIX, surge um grande pregador nos Estados Unidos chamado Charles Finney. Diz a história de Charles Finney que mais de 200 mil pessoas se achegaram a Cristo através do ministério dele, que era um ministério itinerante. Imagina, no oeste, naquela tempo de selvageria no interior dos Estados Unidos, surge esse grande homem de Deus. E uma das características das suas cruzadas, das suas pregações, era convidar as pessoas para virem à frente, para demonstrarem publicamente que eles estavam entregando a sua vida para Cristo. Então, surge esse movimento, né, de as pessoas virem à frente
para confirmarem que estão entregando a sua vida a Cristo, na frente da igreja, recebendo a oração. Então, foi um movimento que marcou a igreja. Na época ainda não se estava vivendo um reavivamento pentecostal, mas havia um grande movimento nos Estados Unidos de igrejas de santidade, um retorno à santidade, né? Um pouco da influência do pietismo, né? Daqueles crentes que vieram da Inglaterra, da Alemanha. Então, as igrejas estavam vivendo um retorno à santidade. Charles Finney era um grande pregador e ele convidava as pessoas. Surgiu esse movimento através dele. Então, as pessoas que antes de Charles Finney aceitavam a Cristo e não iam na frente não eram salvas, né? As pessoas da época da igreja primitiva que criam em Cristo, mudavam de vida, eram transformados, e não tinha esse sistema de ter que vir à frente para receber a Cristo, então eles não eram salvos, né? Obviamente que sim, eram salvos. Então, é um sistema, é um método, né? O método nunca é um fim em si mesmo, né? Eu posso crer em Cristo na minha casa e procurar o povo de Deus para me conectar, né? O mais importante da conversão é ter um encontro com Cristo. Ponto facultativo da conversão é o encontro com Cristo. Porque eu posso vir à igreja a minha vida toda, ser um bom evangélico, ser um bom religioso e ainda assim não ser um cristão nascido de novo. É pesado falar isso? Porque eu preciso ter um encontro com Cristo. Jesus está vivo. Jesus é o mesmo depois da ressurreição, que apareceu, né, para Pedro, que apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, que apareceu no cenáculo com tudo fechado, no meio deles, comeu pão com eles, apareceu no mar da Galileia, e enquanto eles estavam pescando, estava lá na praia assando peixe para eles. Jesus está vivo. Então, essa conexão é uma conexão com um Deus vivo, que quer que eu seja discípulo dele. Jesus está procurando discípulos, não prosélitos, não números de denominações. Então, essa é a conexão. Eu sou discípulo de Cristo. Se for por meio de, num momento, num culto, numa alegria, numa emoção, ir lá na frente, receber a oração da igreja, amém, não tem nada de errado, é tudo excelente, né? Mas não é uma coisa obrigatória, não é uma coisa necessária. É que você cria um ponto, né, de referência na vida da pessoa. Não, nesse dia, eu fui lá na frente, eu recebi, eu orei, eu entreguei minha vida. Você cria uma chave virada, né? Aquele dia eu virei a chave. Então, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Mas não é obrigatório, né, a conversão ser dessa maneira. Ok? Então, eu que nunca fui na frente da igreja, posso dormir em paz agora. Pode dormir em paz e acordar no céu, tudo certo. Obrigado, senhor. Acabou de entregar. Pastor, e a conversão, ela ocorre assim subitamente ou é um processo? Então, analisando o que nós respondemos da primeira pergunta, né? Quando eu entrego minha vida a Cristo, quando eu creio em Cristo, são 3 coisas que acontecem, né? Regeneração, santificação e justificação. No momento em que eu creio em Cristo, o ministério do Espírito Santo vai atuar na minha vida. Ninguém é salvo sem a atuação no ser pelo ministério do Espírito Santo, porque ele é o que convence do pecado, do juízo, da morte, né? Então, o Espírito Santo agiu na minha vida. A partir daquele momento, né, eu decidi seguir a Cristo, eu fiz a minha conversão, eu arrependi dos meus pecados e agora eu vou procurar seguir a Cristo, afastando-me do pecado e aproximando-me de Deus. Nesse pacote de salvação, tem a santificação. E a santificação é o quê? É o manter-me na estrada certa. Então, é um ponto... A salvação é uma coisa súbita? Sim. Mas é um processo? Sim. Também é um processo. Porque
Vamos supor que eu viva até os 90, né, 95, 100 anos. Eu tenho que me manter no caminho. O que vai me manter no caminho? Esse processo de santificação que não termina. Esse processo de santificação, porque o que é santidade, o que é santificação? É estar separado para uso exclusivo de Deus. Né? E cada dia, como disse Paulo, procurar parecer mais com Jesus. Aí quando você coloca um ponto de referência tão alto assim, você olha e fala, não pareço com Jesus de maneira nenhuma. Então tem que melhorar um tanto. E é muito. Então esse processo de melhora, né, é o processo de manter-se na rota, de manter-se no caminho. O cara do posto falou que é essa rodovia e eu tenho que ir até o fim. E esse processo, né, de conversão, ele persiste em manter-me no caminho, através do processo de santificação. A gente tem que olhar para trás e falar, hoje eu sou um melhor crente do que ontem. Né? Mas eu sei que amanhã eu posso ser um melhor cristão do que eu sou hoje. E esse é o processo. Sim, é como um amadurecimento, né? Amadurecimento é a palavra-chave para esse negócio, porque nós não podemos ser eternamente meninos espirituais. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, tem 3 tipos de homens. O homem natural, que não entende as coisas do Espírito. O homem espiritual, que discerne as coisas de Deus, porque elas se compreendem espiritualmente. E o homem carnal. Né? Mas quando ele fala o homem carnal, ele muda para o capítulo 3 e fala que o homem carnal são os crentes de Corinto. Então o homem carnal é um crente. Sim, é um crente. Que crente é esse? É aquele crente que quer viver a vida cristã do seu jeito. Então ele tira Jesus do trono, senta no trono do seu egoísmo e faz as coisas do seu jeito. E aí as coisas espirituais não saem bem ou não saem como ele achava que deveria ser. Aí ele convida Jesus para entrar no trono. Aí Jesus senta no trono, ele resolve fazer do jeito dele, tira Jesus do trono. Aí fica essa briga na vida espiritual. Põe no trono, tira do trono. Põe no trono, tira do trono. Jesus não quer isso. Jesus quer assumir a direção da nossa vida. E isso vem através do amadurecimento, do ouvir a voz de Deus. Né? E para isso é necessário amadurecimento. O que ele caracteriza em 1 Coríntios 3, um homem carnal? Não é que havendo entre vós dissensões, contendas, não é assim que sois carnais? Ou seja, não amadurece, não deixa os frutos do Espírito se desenvolverem na vida. Amor, fé, bondade, longanimidade. Né? E, assim, os frutos é uma maneira de observar a conversão na vida de uma pessoa, né? Assim, é uma forma de saber que aconteceu uma conversão verdadeira. Sim. Né? São 3... Imagina uma balança de 2 pratos, né? Então, eu estou vivendo minha vida do jeito que eu quero e para mim está tudo certo e todos os meus pensamentos, ideias, vontades, desejos, concupiscências, como é desejo exagerado da carne e dos olhos, está desse lado da balança. Está bem assim minha balança. Né? Pesadona desse lado. Aí eu encontro com Jesus. Né? E aí agora eu começo a aprender valores de Deus. Valores que a Bíblia me apresenta. E eu começo a encher o pratinho do outro lado. Para esse lado, né, ter peso, eu tenho que tirar algumas coisas desse lado. Até que vai chegar um momento, né, e esse é o processo de santificação, que esse lado vai ter que ficar vazio e esse lado cheio. Então, o fiel dessa balança, né, mudança de atitudes, mudança de intenções do coração, mudança de pensamentos. Mudar a parte externa é fácil. É fácil, fácil, fácil. Né? O rapaz chega na igreja e vê a Maísa. Fala, meu Deus, tem que casar com essa morena. Aí ele vai conversar com a Maísa, fala, não, eu sou crente, só. Aí ele vem mais umas 2 vezes, observa como é que a gente vive, como é que a gente se veste, como é que a gente fala. No 3º culto ele aceita Jesus. A Maísa se anima, fala, opa. Né? Aí ela resolve, depois de algum tempo, dar uma chance para o rapaz e começa a namorar. Só que se você não observar
a mudança de atitudes nessa pessoa, a mudança de intenções do coração, a mudança de pensamento dessa pessoa, você não vai conseguir observar se ele se tornou verdadeiramente um crente em Cristo Jesus. Porque mudar a parte externa é muito fácil. É muito fácil. É capaz dele, no 5º culto, já vir de gravatinha e o pastor dá a oportunidade para ele dar um testemunho. Né? Se for uma igreja, né, uma congregação menor, né, uma igreja onde as pessoas todas se conhecem de uma forma mais chegada. Então, esse é o verdadeiro fiel da balança. Mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de intenções do coração. E aí isso caracteriza uma pessoa que realmente se converteu, uma pessoa que realmente está em Cristo. Porque é inevitável, né? A pessoa vem para Cristo e vai falar, o que eu vivia não presta mais. E começa a aborrecer o pecado, e começa a olhar para Cristo agora, e começa a desejar as coisas de Deus, começa a querer aprender a ser um cristão de fato, um seguidor de Cristo, como eu já tenho falado. Pastor, até aproveitando esses 3 tópicos que o senhor comentou sobre a verdadeira conversão e os frutos que ela produz, eu queria que o senhor citasse algum personagem bíblico, se o senhor quiser citar mais que um também, que é claro esse processo de conversão na vida do personagem. Eu pensei em 2 pessoas, né, sobre isso. Pedro e Paulo. Né? Pedro conheceu Jesus, andou com Jesus, viu os milagres de Cristo, andou sobre as águas, viu a transfiguração. Humanamente falando, analisando a história de Pedro, tinha que ser uma pessoa que não tinha dúvida nenhuma. Né? Mas ele tinha muitas dúvidas. Né? E ele expressou essas dúvidas em atitudes, negando Jesus. No momento mais crucial, e onde ele havia dito poucas horas antes, falando, Senhor, não te deixarei. Eu vou com o Senhor até o final. O Pedro, eu te conheço melhor que você, Pedro. Hoje, antes do galo cantar, você vai ter me negado 3 vezes. Não, eu não. Né? Mas lá na frente, depois da ressurreição, o Senhor faz ele dizer 3 vezes que o amava. E aquela confissão de amor, né, foi transformadora para Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Essa confissão de amor ela foi transformadora na vida de Pedro. E quando Cristo sobe, depois daqueles 40 dias, e ele fica, né, no cenáculo e vem sobre eles o Espírito Santo, ele se transforma no grande líder que o Senhor preparou ele para ser. Completamente convertido, e agora sem dúvidas. Cristo não está mais presente, não está mais palpável, mas ele não tem dúvida agora. Né? E o outro personagem, Paulo, que era uma pessoa extremamente zelosa. Paulo era contemporâneo de Cristo, mas não andou com Cristo. Né? Não viu Cristo. Não creu em Cristo. Mas ele cria na Bíblia. Se tinha alguém que conhecia o Antigo Testamento, porque na época de Cristo a gente tem que ter isso em mente, né? Bíblia, Gênesis e Malaquias. Né? Os evangelhos só foram ser escritos e considerados escritura décadas depois da morte de Cristo. Né? Então ele conhecia a lei e os profetas, como ninguém. E toda a perseguição era pelo zelo. Né? Até que um dia ele se encontra verdadeiramente com Cristo, e por isso eu falei que conversão é esse encontro com Cristo. Né? E no caso de Paulo, ele é nítido. Né? Cai da cavalgadura, fica cego e ouve o Senhor falando e vê uma grande luz e fala, por que você me persegue? Né? E eu não estou te perseguindo. Persegue, eu sou Jesus. Não estou perseguindo o Senhor, não. Tá sim, quando você persegue os meus pequeninos, está me perseguindo. Né? E eu vou te mostrar o que é sofrer pela palavra, o que é sofrer. Aí Jesus toca, né, num ponto importante para Paulo. O amor que ele tinha pelas Escrituras. O amor que ele tinha, né, por todo o contexto que Deus explica no judaísmo, né, de manter a verdade. E aí ele descobre que Jesus é essa verdade.
Ele entra na cidade, fica 3 dias em jejum, é curado, batizado com o Espírito Santo, e no dia seguinte estava pregando que Jesus era o Cristo. Então, são 2 conversões assim bem nítidas na palavra, bem claras, e que são bem marcantes. E, pastor, é quase a mesma pergunta aí do Vini, mas sem ser de um personagem bíblico, mas de uma pessoa, assim. A história de uma conversão de uma pessoa que marcou o senhor. Então, eu raciocinei bastante sobre isso e, assim, especificamente, né? Especificamente não teve assim ninguém, mas teve alguns homens de Deus, né, que foram passando pela nossa vida, que foram marcando, né? Um deles, né, é meu sogro, por exemplo, o pastor Arnaldo. Eu sou casado já há 31 anos, né? Esse ano faz 32 anos de casado, mais 2 anos de namoro, 34, e eu já o conhecia da igreja. E ele é sempre a mesma pessoa, sempre do mesmo jeito. O que ele é conversando e brincando com uma pessoa, ele é em casa, ele é com os filhos, ele é com os netos, né? Ele gosta muito de conversar comigo, porque eu o escuto. Então, aí, a nossa conversa é quase um monólogo, né? E eu deixo ele falar, eu escuto enfim, me faz bem também, eu gosto. Né? Então, a vida dele, né, ao longo de todo esse tempo, é muito marcante para mim. Né? Tinha um pastor na nossa igreja, o pastor Cecílio de Oliveira, que era um homem de Deus e era muito inspiradora a história dele. E uma coisa que ele dizia com muito prazer é 50 anos pastoreando, 50 anos de ministério. Eu tive que disciplinar 2 pessoas e uma voltou para os caminhos do Senhor. É uma coisa para falar uau, né? Porque não é qualquer um que pode, né, falar esse tipo de coisa. E ele, quando passava pela gente na igreja, ele conhecia a minha família, conhecia meus pais, né, meus irmãos, ele dizia, estou orando pelo seu irmão, estou orando pelo seu irmão, estou orando pelo seu irmão. E seguia o caminho dele. E era uma coisa simples, mas fazia muito bem, né? Muito bem. Por quem estava falando, pela unção que tinha, pela história que tinha. Então, era uma coisa que fala, não, é possível ir até o fim, é possível caminhar, vamos imitar essas pessoas que vai dar tudo certo. Né? Amém. O senhor pode contar para a gente a história da sua conversão? Muito bem, vamos lá. Eu nasci num lar evangélico, né? Quando eu nasci, a minha mãe já era evangélica e, apesar de minha mãe servir a Deus e tal, meu pai foi embora de casa quando eu tinha 7 anos de idade. E foi uma das coisas muito marcantes, né? Porque uma criança com 7 anos, né, ser deixada, mas a gente continuou experimentando a mão de Deus, o cuidado de Deus. O Senhor foi provendo de formas milagrosas, coisas que a gente não imaginava. Né? Minha mãe, Deus, e agora como eu cuido dos meus filhos? E tem um sonho fazendo cocada. E no sonho a pessoa dizia, faz assim, 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 tanto tempo, esse é o ponto. Ela levanta, compra 2 quilos de coco, 1 quilo de açúcar e faz a cocada que ela viu no sonho. E 2 anos depois ela tem o terreno dela, a casinha dela, e enfim. Né? A gente foi experimentando, vendo a mão de Deus. Mas na minha adolescência eu me afastei profundamente do Senhor. Né? E muito garoto, muito garoto, 12, 13, 14 anos, né? Fazendo tudo errado. Mas aos 14 anos eu tive um sonho. E no meu sonho eu estava na igreja, né, sentado na parte do fundo da igreja, olhando da porta de entrada do lado esquerdo, e desaparece todo mundo. E fica só eu e mais uma pessoa na igreja. Né? E foi uma visão aterrorizante, porque no sonho meu coração disparou. E eu falei, meu Pai eterno, Jesus voltou e eu fiquei. Né? E naquele momento aconteceu uma coisa extraordinária no meu sonho. Né? Eu senti uma mão me tocando do lado direito.
e perguntando: é isso que você quer? Ou você quer subir comigo? E era a mesma voz que eu tinha ouvido, né, 3 anos antes, quando eu tinha 11 anos, e o Senhor falou: um dia você vai estar no lugar dele indo também. Então eu acordei chorando. E dobrei os meus joelhos na beiradinha da cama e falei: Jesus, eu quero subir contigo. Eu me apaixonei por Jesus. Levantei apaixonado por Jesus. E foi uma coisa assim, combinando com tudo que eu falei para vocês até agora. Naquele momento, eu não tinha desejo de fazer o que eu fazia no dia anterior. Né? Então, eu decidi fazer a conversão. Né? E respondendo a pergunta do meu sonho: é isso que você quer? Ou você quer subir comigo? Era uma pergunta muito clara, né? Era Jesus falando comigo. Você quer isso ou você quer subir comigo? Né? E eu falei: eu quero subir contigo. Então, eu me apaixonei por Jesus. Me apaixonei por Jesus assim, profundamente. Comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Cheguei para o meu pastor na época, e era o pastor Joaquim Marcelino. Falei: pastor, quero me batizar. Falei: tá bom, meu filho, batiza. No ano seguinte, fui batizado com o Espírito Santo num Conjadema. Né? No 3º Conjadema, pregação do pastor Napoleão Falcão. Deus derramou uma unção tremenda, e Deus mostrando para ele: Jesus está aqui, e um monte de gente era batizado com o Espírito Santo. Jesus está ali, e tem um monte de gente sendo batizado com o Espírito Santo. Jesus está na arquibancada, e eu saltei lá, batizado com o Espírito Santo. Né? Naquele ano, né, e no ano seguinte, nós fizemos um curso de evangelização com o pastor Walter Rogato, o pastor Cantelli, e a gente começou a evangelizar nos trens, nos ônibus, na favela, né, nas congregações, fazer parte do grupo de visita, fazer parte do grupo de discipulado da igreja, né, e viver assim intensamente, né, intensamente. Aos 16 anos, a gente estava em casa um dia, um fim de semana, e a inquilina da minha mãe, uma pessoa que morava no fundo da nossa casa, subiu com o neném, um menino de 1 ano e meio mais ou menos, completamente roxo, com a barriga dura, chorando, se contorcendo. E a mulher falou: não, já fiz massagem, já dei remédio, já fiz de tudo. E a minha mãe falou: leva para o hospital. E a mulher colocou o neném no colo dela e falou: ora primeiro. E a minha mãe pegou aquela criança se contorcendo, pôs no meu colo e falou: ora você, meu filho. E eu, 16 anos, as pernas tremendo, e eu falei: Jesus, eu repreendo essa enfermidade. E a criança parou de chorar, e a barriguinha murchou, e a mãe nem levou ela no médico. E eu olhei para aquela criança curada no braço da mãe, sem chorar, e falei: uau! Né? Então, foi bem marcante, né, o que o Senhor fez na minha vida, fazendo eu me apaixonar por Jesus, e graças a Deus, estou apaixonado até hoje. Né? Amém. Pastor, eu queria entrar num assunto que não estava na pauta. Então, se o senhor não quiser responder, não precisa responder. Mas até porque o senhor citou Pedro, e até nos estudos bíblicos que a gente fez antes do podcast e tudo mais, eu achava interessante Pedro, porque na teoria, quando Jesus perguntava algumas coisas, quem vocês acham que eu sou? Pedro era o aluno nota 10 na teoria. Ele Sim. sabia tudo, respondia aparentemente com fé. Só que na hora da prática, ele simplesmente na água, né? Negava Jesus. ele não passava no teste. Vamos dizer assim, né? Bem sanguíneo mesmo. Isso. E até o senhor falou sobre o momento de conversão dele ser depois que ele negou a Jesus e Sim. tudo mais. E eu imagino que ainda hoje tem gente assim na igreja, que na teoria, mano, sabe da Bíblia, tipo, Sim. tem profundo conhecimento, mas quando chega na prática, falha. E aí, eu queria que o senhor falasse, vinculando isso à conversão, tipo, como ter certeza que realmente eu tô convertido, entendeu? Eu realmente mudei a rota, eu não tô só me auto-sabotando ou fingindo que eu estou convertido. Não sei se o senhor conseguiu entender a pergunta. Eu entendi. Na verdade, a primeira coisa que o cristão tem que fazer é não duvidar da palavra de Deus. Muitos cristãos baseiam a sua fé nas emoções. Estou bem, Jesus está comigo. Não estou mal, lascou tudo. E não é assim. A nossa
vida cristã, a nossa certeza de salvação, ela tem que provir da fidelidade de Deus e da sua palavra. Né? Apocalipse 3:20 diz, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele, serei seu Deus, ele será meu filho. Então, se você abriu a porta do coração, por que você tem dúvida que Jesus entrou? Né? E Paulo deixa claro que ninguém tira Jesus de lá, a não ser você. Quem poderá nos separar do amor de Deus? A fome, a espada, a nudez, perseguição, a morte? Os principados, as potestades, o demônio? Quem vai nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Então, é basear a nossa vida cristã na fidelidade de Deus, na fidelidade da sua palavra, e não nas nossas emoções. Então, às vezes a pessoa não está muito bem, ou sofreu uma decepção, ou sofreu um fracasso, ou perdeu o emprego, ou, enfim, qualquer coisa que te pareça com fracasso e decepção, né? E um grande limão azedo. Mas a palavra de Deus te ajuda e te ensina a fazer uma limonada com esse negócio. A fidelidade de Deus e a sua palavra, essa é a resposta que eu quero dar para você. Não nas nossas emoções. Imagina Pedro, né? Vamos voltar para Pedro, baseando a sua salvação, a sua conversão nas suas próprias emoções. Ele estava perdido, porque era muito variável. Né? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Amém. Foi o Espírito Santo que te revelou. Jesus, vem aqui no cantinho. Para esse negócio de morrer, Jesus. Esse negócio de morrer para lá. Senhor, cavalo branco, espada na mão, Jerusalém. Vai para lá, que agora é o diabo que está usando sua boca. Então, era um crente que emprestava a boca para Deus, 5 minutos depois emprestava para o diabo. É uma coisa, chega a ser cômica, né? Porque era imaturidade. Era imaturidade. Ele não compreendia. Ele não compreendia. Teve uma pessoa no Novo Testamento que compreendeu perfeitamente a obra de Cristo, 100%. Maria, irmã de Lázaro. Maria, irmã de Lázaro. Maria, irmã de Lázaro, entendia perfeitamente o que Jesus queria dela, das pessoas. Jesus estava na casa dela, né? E os homens estavam reunidos. E Marta fazendo a comidinha jóia para Jesus. Né? E Maria senta lá e vai escutar. E ela chega para Jesus e fala, mas Jesus, essa preguiçosa aí, manda ela vir me ajudar. Ele falou, não, Marta, calma. Ela escolheu a melhor parte, não posso tirar dela. O que Jesus está dizendo? Ela entendeu o que eu quero hoje. Hoje eu quero aqui na sua casa que você senta e me escuta. Depois a gente dá um jeito da comida. Né? Multiplica o pão, faz qualquer negócio. Mas agora o que eu queria era isso. Então, a intimidade com Deus faz a gente entender as necessidades daquele com quem a gente está tendo comunhão. Né? O segundo episódio, na morte do irmão. Jesus está chegando em Betânia. Marta levanta, vai até Jesus, sem Jesus chamar. Né? Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Falei, Marta, mas eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, amém. Né? Não, você não está entendendo, Marta. Você não crê que seu irmão pode ressuscitar? Aleluia, Jesus, eu creio na ressurreição, no último dia, amém. Ela representava uma boa religiosa ali, ela cria, ela entendia. Né? Não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Faz um favor, vai chamar Maria. Aí quando ela vai, chega em casa e fala, o mestre está te chamando. Aí Maria levanta e vai. Aí os judeus falaram, opa, vai acontecer um negócio diferente aqui. Maria foi chamada. Aí vai todo mundo atrás de Maria. Presta atenção no texto, João 11, 12. Aí ela chega, se prostra e adora. E faz a mesma pergunta. Fala a mesma frase de Marta. Senhor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. A frase de Marta suscitou uma exortação. A frase de Maria faz Jesus chorar. João 11, 35. Jesus chorou. Pega ela pelos braços, levanta e fala, aonde você colocou o corpo? Maria já entendeu tudo. É a resposta dela para Jesus, vem e vê. Ela leva Jesus ao túmulo e fala para as pessoas, tira a pedra. Ela já tinha entendido. Não precisou ter explicação nenhuma, porque ela tinha intimidade, ela conhecia. E Jesus grita e exclama, Lázaro vem para fora. Terceiro episódio de Maria.
Lázaro ressuscitado, Jesus volta a Betânia, festa para todo lado. E Marta servia. Está lá em João 12. Marta servia. E Maria vem com perfume caríssimo de nardo, que é bem cheiroso, num vasinho, de pedra de alabastro, que valia o salário de um homem durante um ano inteiro. E ela rompe a tampa do vaso de alabastro e derrama aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus. E alguém reclama, Jesus fala, não, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Vocês vão poder abençoar os pobres. E eu quero, que vocês abençoem os pobres. Entretanto, ela guardou isso para embalsamar meu corpo. Mas por que Maria não guardou para embalsamar o corpo? Se Jesus estava dizendo, o filho de Deus vai morrer, o filho do homem vai morrer, o filho do homem vai morrer. Porque ela não vai dar tempo. Jesus vai morrer, ressuscitar. Ela entendeu, ela creu, ela sabia. Falou, não vai dar tempo. A ideia de Maria era tão perfeita que ela foi a única pessoa que conseguiu ungir o corpo de Cristo. Ungir os pés de um Cristo vivo. Porque quando as mulheres chegam no primeiro dia da semana, após o sábado, para ungir o corpo de Jesus, Jesus estava ressuscitado. E elas voltaram com o perfuminho, com o incenso, com o óleo para trás, com o óleo de unção do corpo de Jesus para trás, porque ele já estava ressuscitado. E Maria fala, opa, eu consegui. Porque ela tinha o tempo das coisas que estavam acontecendo, ela entendia por intimidade. Amém. Dá tempo de fazer uma última pergunta rapidinho? Essa daqui é homenagem ao Pedro, hein, galera? Pedrão, abraço, Pedrão, Deus te abençoe. Escutem com a voz do Pedro, né? É isso. Ai, meu Deus. Pastor, a gente pode dizer que no episódio de Moisés na sarça ardente, houve uma conversão? Moisés é um fato bem interessante, porque ele nasceu, foi liberto da morte, foi criado pela sua mãe, ele tinha plena consciência de que ele era hebreu. Ele tinha plena consciência. Por isso que aos 40 anos ele desiste do palácio, mata um egípcio que estava espancando um hebreu. E ele foge. Só que você tem que ver que aí passaram mais 40 anos. Que perspectivas uma pessoa de 80 anos tem de começar algo novo? Extraordinário. Gigantesco. Então, ali é um exemplo claro de como Deus se revela ao homem. Se a gente comparar o episódio de Moisés com conversão, com salvação, é um exemplo muito legal, porque a soberania de Deus. Estou lá pastoreando as ovelhas. De repente, olho para o monte, tem um arbusto pegando fogo. E o arbusto continua pegando fogo e não se apaga. E eu vou lá conferir e falo, que visão é essa? E Deus se revela, tira a sandália dos seus pés, porque você está pisando no lugar santo. Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O lugar que você está pisando é santo. E ele se prostra e Deus fala, olha, eu te chamei, eu te escolhi, você vai libertar. Só que o tempo já tinha passado. Ele falou, eu não tenho mais condições, eu não sou mais aquele cara do palácio, não tenho força, não me querem no Egito, e, enfim, não sei falar. Não tem problema, Arão fala para você. E ele aceita um desafio aos 80 anos por uma revelação de Deus. Então, ato da soberania de Deus, ouvindo o clamor do seu povo. Então, você vê que uma coisa que é bem interessante aí é que a gente não pode parar de clamar. Porque uma hora Deus vem e aí acontece algo extraordinário. Enquanto não aconteceu algo extraordinário, durante os 40 anos, ele pastoreou a ovelha. Então, é um exemplo para nós, Vai fazendo o que tem que fazer, enquanto não há algo extraordinário, mas o certo é que Deus ouve o clamor do seu povo. E uma hora, ele muda a sua história, uma hora ele tira o povo dele do Egito, uma hora ele leva para a Terra Prometida. E nem que para isso ele precisar enviar 10 pragas, abrir o Mar Vermelho e fazer coisas extraordinárias.
Só para contextualizar, é porque quando a gente estudou o Pentateuco, foi uma grande discussão nossa se esse momento seria um momento de conversão de Moisés ou se seria um momento de chamado da missão de Moisés. Aí foi por isso que a Mai falou em homenagem ao Pedro, porque foi uma grandes discussões nossas, óbvio. Nada de briga, mas... É legal essa discussão, porque, desse ponto de vista, né, Moisés já era hebreu. Ele já conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? E, em determinado momento, Deus o chama para algo específico e grandioso, né? Liderar o povo na saída do Egito para a Terra Prometida. Então, se você colocar como um chamado dentro do chamado, também é válido. Né? Também é válido. Só que, naquele momento, pela falta de perspectiva que Moisés, né, nutria, pela sua idade, por todo o contexto que ele já tinha vivido, né? Porque 40 anos, né? Se fosse 4 meses, né? Cheguei 4 meses, Deus falou comigo, não, sou jovem, sou forte, 40 e pouco, vamos lá, tirar esse povo do Egito, vamos... Não, simplesmente ele foi vivendo e foi ficando. Então, de repente, Deus chama, falou, agora chegou a hora. O clamor do povo chegou a mim e esse é o momento. Porque Deus sempre age no momento certo, né, na plenitude dos tempos. Nós vemos em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo falando que Deus, na plenitude dos tempos, trouxe Cristo. Se você fizer uma análise dessa frase, plenitude do tempo, por que era a plenitude do tempo? Alguns fatores, né, políticos, geográficos, linguísticos, contribuíram para essa plenitude dos tempos. Então, por exemplo, havia um império que dominava tudo. Então, eu tinha circulação, né, em todo o Império Romano para pregar a palavra. Os romanos, eles construíam estradas que te levavam para todos os lugares, não eram estradas precárias, eram estradas de muito boa qualidade. Eles combateram a pirataria no mar Mediterrâneo, então a navegação era tranquila, né, e tinha patrulha nas estradas que combatiam os assaltantes, então as pessoas não morriam mais nas estradas. Por um outro lado, você tinha uma língua, como o de hoje, né, como o inglês, o grego era uma língua universal. Então, todo mundo, onde você chegava, tinha alguém que podia te traduzir, alguém que falava grego. Né? E, além disso, o povo onde Jesus veio era um povo liberto da idolatria. Existia hipocrisia no meio do povo? Sim, estavam lá os fariseus para provar isso. Né? Mas era um povo liberto da idolatria. Então, onde o evangelho chegou, Paulo tinha estratégia missionária extraordinária. Né? Ele chegava na cidade, procurava a sinagoga dos judeus, testemunhava de Cristo. As pessoas que criam, né, ele discipulava. E essas pessoas discipuladas eram um missionário transcultural treinado, porque ele conhecia a Bíblia, né, porque ele era judeu. Ele conhecia o povo, porque ele morava lá, a língua, costume, a comida. Né, e agora ele cria em Cristo. Então, ele era um missionário transcultural. Por isso que era fácil para Paulo, né, ficar ali alguns meses e deixar alguém como líder daquela obra. E seguir para a próxima cidade e repetir o processo. Né? Até que um momento Deus fala, vou fazer outro processo. E manda ele para Macedônia. Ele chega lá e não tem sinagoga. O que a gente faz? Vamos orar. Ele foi para a beira do rio, achou um lugar bom de orar, diz a Bíblia lá. E aí, algumas mulheres que estavam lavando roupa lá, ou fazendo alguma coisa, ouviram. Por que vocês estão orando aí? Ah, nós somos cristãos e estamos aqui. E que negócio é esse? E ele pregou para as mulheres aceitaram. E havia no meio delas uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que falou, não, faz esse negócio de igreja na minha casa. Né? E ele começa a pregar o evangelho. Uma outra estratégia. Mas a estratégia era essa, um povo que conhecia a Bíblia, liberto da corrupção, da idolatria, né, e que, quando cria em Cristo, já tinha plena condição de falar do caminho, da verdade de Cristo. Amém, pastor. Muito obrigado. Um prazer imenso responder essas perguntas. Né? Se quiser deixar uma mensagem final, fique à vontade. Amém. Primeiro, como eu disse no início, é um prazer estar aqui. Né?
Glorifico a Deus por essa iniciativa de vocês de fazer esse trabalho, porque é um trabalho extraordinário, né? Alcança pessoas que, de uma outra maneira, não alcançaríamos, né? Nós vivemos uma carência muito grande hoje no meio evangélico, de, por exemplo, em São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, uma rádio evangélica, uma rádio gospel, né, a contento, que você possa ouvir uma boa palavra de Deus, ouvir uma música boa, né? Alguns anos atrás tinha a Rádio Vida, depois ela foi fechada e hoje nós temos uma carência. E a Rádio Vida era a quarta maior audiência, né, perdendo só para as grandes. E hoje nós não temos. Então, os podcasts é uma coisa assim extraordinária. E eu parabenizo vocês mais uma vez por esse trabalho, né, e que nós possamos, falando do tema conversão, sermos os homens e as mulheres que o Senhor quer que sejamos. Né? Porque nós somos discípulos de Cristo. Cristo busca discípulos. E que nós possamos ser também fazedores de discípulos. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Hoje nós ficamos por aqui. Sigam as nossas redes sociais, @Glorificast no Instagram. Nos acompanhe através do YouTube ou do Spotify. Até mais. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Amém. Até mais. Tchau, tchau.